Abra sua Bíblia, Evangelho de Lucas, capítulo 14. Lucas 14, nessa última quarta-feira, eu preguei aqui sobre Lucas 13 e queria hoje também, ontem, essa semana foi puxada, né, pastor? Ontem eu preguei na juventude e preguei exatamente nesse texto de Lucas 14. E 14, verso 15 em diante, a parábola da grande ceia. Lucas 14, 15, nós vamos ler até o versículo 24. Amém? Diz assim: ao ouvir tais palavras, um dos que estavam à mesa com Jesus lhe disse: bem-aventurado aquele que participar do banquete no reino de Deus. Jesus, porém, respondeu: certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos. À hora da ceia, enviou seu servo para avisar aos convidados: venham, porque tudo já está preparado. Mas todos eles, um por um, começaram a apresentar desculpas. O primeiro disse: comprei um campo e preciso ir vê-lo, peço que me desculpe. Outro disse: comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las, peço que me desculpe. E outro disse: casei-me e por isso não posso ir. O servo voltou e contou tudo ao seu senhor. Então, irado, o dono da casa disse ao seu servo: saia depressa para as ruas e becos da cidade e traga para cá os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Mais tarde o servo lhe disse: patrão, já fiz o que o senhor mandou e ainda há lugar. Então o senhor disse ao servo: saia pelos caminhos e atalhos e obrigue todos a entrar, para que a minha casa fique cheia. Porque digo a vocês que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Amém? Que o Senhor abençoe a sua palavra, que nessa noite haja liberdade do Espírito Santo entre nós. Amém? Quem nos visita hoje pela primeira vez, segunda, até terceira vez, está aqui entre nós. Deus abençoe, Deus abençoe. Você é a segunda vez já, né? Deus abençoe. Uma salva de palmas ao Senhor pelos nossos irmãos. Pensei que tivesse viajado, irmã. A irmã está aí ainda. Pensei que já tivesse voltado lá para... Amém. A irmã fugiu de lá da... O negócio está difícil, a irmã veio para cá, né? Quem diria? O Rio de Janeiro está melhor do que o Ceará. Jesus está voltando. Queridos, o que é mais importante para você? O que é, nesse momento, qual é a sua prioridade de vida? Tem um quadrinho antigo que eu me lembrava de um homem que estava sempre ocupado demais para falar em Deus, e ele estava sempre fazendo alguma coisa, ou estava querendo casar, ou estava realizando alguma coisa, até que no último quadrinho a foto é a imagem de uma lápide, ele enterrado e escrito: tarde demais para pensar em Deus. Enquanto estamos vivos, enquanto estamos aqui, há esperança para pensarmos acerca das coisas de Deus. Há esperança para alcançarmos, ou para que Deus nos alcance, e que possamos, dessa forma, ouvir a voz de Deus na nossa vida. Qual tem sido a nossa postura, ou qual é a nossa postura quando nós recebemos um convite muito especial? Eu tenho certeza que se você recebe um convite muito especial, um convite em que você sabe que estarão pessoas muito importantes
em que vai ter lá um grande banquete, uma grande festa, comida de graça, bebida de graça, meu irmão, com certeza você vai se preparar. Com certeza você vai no salão de beleza. Com certeza aquela irmã que fica roendo unha o tempo todo vai colocar acrigel. Vai fazer alguma coisa, vai mudar o cabelo, vai cortar o cabelo, vai comprar roupa nova, sapato novo, vai fazer alguma coisa, se preparar para aquela festa. Se preparar para aquele momento. Se não tiver dinheiro, se não tiver vestido, vai pedir vestido emprestado para alguém. Vai alugar vestido, vai alugar roupa, vai fazer alguma coisa, vai se preparar para fazer parte daquele banquete. Não sabe comer, vai assistir uns vídeos no YouTube, vai aprender a posição dos talheres e dos copos, das taças, para poder fazer parte daquela festa. Porque é uma festa muito especial. E o Senhor que está dando essa parábola, nos mostrando essa parábola e ensinando aqueles homens, falando a respeito de um homem que era o senhor de uma casa, o senhor de um reino, e convidou muitas pessoas para um banquete. Muitas pessoas para um momento muito especial. O texto de Mateus, capítulo 22, vai falar que esse homem era um rei e que essa festa era uma festa de casamento. E ele convidou muitas pessoas. Eu fico imaginando a corte real, os servos do rei, chegando na casa das pessoas, levando o convite. Aquelas pessoas pegam o convite, leem o convite e guardam. E, de alguma forma, dão a entender de que vão comparecer naquela festa. Uma vez quando eu morava em Brasília, uma irmã me fez um convite pelo Facebook, de alguma coisa que ia acontecer aqui no Rio de Janeiro, e eu confirmei presença. Depois a irmã falou assim, mas você vai estar aqui no Rio? Eu falei, não, é só para dar uma moral, para as pessoas acharem que vai estar cheio. Você vai estar aqui com a gente? E às vezes nem por isso nós confirmamos, né, a nossa presença, e não entendemos que a nossa presença é importante em determinadas situações. E esse homem fez esse convite todo especial, preparou um grande banquete, cozinhou as melhores comidas, chamou os melhores cozinheiros, fez aquela comida maravilhosa, semelhante a que você fez no Natal. Comeu rabanada, fez peru de Natal, fez aquela ceia bonita. Mas eu imagino esse banquete muito melhor, muito maior, com comidas muito mais elaboradas, com aquele coquetel maravilhoso, tudo preparado pelos melhores cozinheiros, com aquelas taças bonitas, com os talheres de prata, tudo do melhor. E, de repente, foi se aproximando a hora da festa, foi se aproximando o momento em que iria se começar aquele banquete e ninguém apareceu. Estava se aproximando o momento em que iriam festejar, música bonita, música boa. De repente ninguém estava presente. Então, foi-se enviados os emissários, aquelas pessoas que foram então bater de casa em casa, de porta em porta, perguntar, ora, vamos à festa, o que aconteceu? E eu fico imaginando os servos do rei batendo na casa dessas pessoas, encontrando essas pessoas de bermuda, de chinelo, a mulher lavando roupa no tanque, tudo descabelado, despreparado para aquele momento, para aquela festa, e perguntou o que aconteceu, por que você não está pronto, por que você não está preparado, coloca uma roupa. Hoje em dia a gente, quando vai falar com os jovens, o jovem é assim, não está pronto, não está preparado, mas ele entra em casa, 5 minutos depois ele já tomou banho, já está tudo arrumado, para ir para a festa é assim. Mas eles tiveram tempo de se preparar, tiveram tempo de se arrumar,
e por algum motivo eles não atenderam a esse convite. Não atenderam. Tinham coisas mais importantes para fazer. Tinham coisas mais importantes para realizar. Tinham tarefas mais importantes para cuidar. Nós vemos então 3 desculpas básicas que esses homens deram para não atender, que essas pessoas deram para não atender ao convite desse rei. E muitas vezes nós somos semelhantes a essas pessoas, que damos desculpas para não seguir a Jesus, para não servir a Jesus, para não estar na presença de Jesus. É claro que essa parábola fala a respeito de um povo, fala a respeito do povo de Israel, em que o Senhor havia enviado os patriarcas, enviado os profetas, enviado toda a lei, e mesmo assim esses homens não estavam com compromisso no reino de Deus. No texto de Mateus, capítulo 22, vai dizer que até alguns desses emissários foram mortos por não aceitarem esse convite do rei, esse convite real. A exemplo daqueles mártires que foram mortos por causa do nome do Senhor, ou foram mortos por estarem servindo a Deus. Nós vemos então 3 desculpas. A primeira desculpa é do homem que comprou um campo. O homem que adquiriu uma propriedade, e ele disse: eu não posso ir na festa, eu não posso aceitar esse convite, porque eu tenho uma coisa mais importante para fazer, que é cuidar da minha nova propriedade, que é cuidar daquilo que eu comprei. Recentemente, aliás, alguns anos atrás, uma jovem me procurou e disse: olha, estou com um grande problema. E qual é o problema? Eu tenho que comprar um carro novo, eu não sei que carro eu vou comprar. Eu disse: oh, que problema maravilhoso. Que problema abençoado. A realidade é que nós sempre vamos ter problemas. Problema só muda de endereço. Problema só muda de fase da nossa vida. Quando não é casado, o problema é conseguir alguém. Quando não tem dinheiro, o problema é ter dinheiro. Quando é casado, tem dinheiro, o problema é que o marido ronca demais. Quando é casado, tem dinheiro, o marido ronca demais, faz o tratamento. Você sempre vai arrumar um problema. E o texto fala de um homem que ele estava preocupado com as coisas novas que ele adquiriu, com as coisas e os bens que ele agora possuía. Ele tinha que cuidar da terra, era algo justo. Era justo ele cuidar das coisas que ele possuía. Era justo ele cuidar dos trabalhadores daquela terra. Era justo ele visitar aquele lugar para saber o que estava acontecendo, para saber o que estava sendo realizado ali. Mas muitas vezes nós somos assim, estamos tão envolvidos e necessitados de ter coisas, que às vezes as coisas nos impedem de servir a Deus. Que às vezes quando adquirimos um carro novo, uma casa nova, um emprego novo, quando conseguimos algo novo, quando conseguimos comprar alguma coisa nova, nós de alguma forma nos afastamos do convite de Deus. Nós estamos vivendo numa sociedade extremamente consumista. Não é de admirar se hoje nós tivermos pessoas que não foram à igreja para ir passear no shopping. Não é de admirar se não conhecemos pessoas que não servem a Deus com medo de perder alguma coisa, ou por achar que na igreja vão pegar o dinheiro dela, ou por achar que na igreja o pastor vai colocar uma faca no pescoço dela e dizer: ou dá ou desce, rapaz. Às vezes nós colocamos as coisas como prioridade. Colocamos o cuidado desse mundo, as coisas e os bens que nós adquirimos como se nós tivéssemos que servi-los, ou como se eles pudessem
de alguma forma, suprir uma necessidade emocional da nossa vida. E quando estamos agindo assim, nós também estamos nos afastando de Deus, porque estamos colocando as coisas como um Deus e, de alguma forma, caindo no pecado da idolatria. Estamos, de alguma forma, adorando as coisas e não a Deus. Existe um convite para cada um de nós. Existe um convite de Deus e esse convite é para todos. Existe um convite do Senhor para nós e nós não podemos deixar que as coisas que nós temos nos impeçam de estar na presença do Rei, de estar na presença de Deus. Que as coisas que nós queremos adquirir, as coisas que nós possuímos nos impeçam de estar na presença do Senhor. O segundo foi aquele que comprou 5 juntas de boi. Aquele homem que comprou mais força de trabalho. Aquele homem que agora poderia arar mais terras. Aquele homem que agora poderia ampliar sua força de trabalho. Em outras palavras, ele poderia ganhar mais dinheiro. Ele poderia conseguir muito mais coisas. E só a perspectiva de poder alcançar mais deixava a mente dele, deixava o coração dele distante daquele convite, distante daquele chamado para participar do banquete. Deixava o coração dele animado, deixava o coração dele feliz, porque ele poderia fazer mais coisas. Não sei se você sabe o que é uma junta de boi, já viu um carro de boi, mas é aquela madeira que é colocada aqui no pescoço do boi, o boi, uma junta, são 2 bois que têm que andar lado a lado. E é por isso que a palavra de Deus diz que não podemos nos colocar debaixo de um jugo desigual, porque temos que, para que os bois avancem, para que o trabalho, a força do trabalho seja aproveitada, os 2 devem andar primeiro na mesma direção e devem possuir mais ou menos a mesma capacidade de força e de trabalho. Às vezes nós nos empolgamos porque nos formamos, nos empolgamos porque concluímos um curso, nos empolgamos porque adquirimos mais coisas, nos empolgamos porque agora fomos promovidos, nos empolgamos porque conseguimos uma grande vitória, nos empolgamos porque agora nós ampliamos os nossos horizontes, a nossa visão foi ampliada, agora nós conseguimos enxergar as coisas de um outro jeito, e por isso às vezes nós nos afastamos e nos esfriamos com relação ao convite de Deus para nós, com relação ao convite de Deus para a nossa vida. O Senhor está nos dizendo: tem um convite para você, tem um convite que eu fiz para você e que nada pode tomar conta, nada pode ocupar o lugar no seu coração, meu lugar no seu coração. E o terceiro é aquele que disse: olha, eu acabei de casar, eu acabei de constituir uma família, mas fala daqueles em que as suas necessidades emocionais supridas agora estão acima das necessidades de Deus. Quantas pessoas nós não conhecemos, queridos, que era uma bênção na igreja, participava dos cultos, participava dos encontros, participava de um ministério, mas de repente começou a namorar, se afasta. De repente encontrou alguém, encontrou o amor da sua vida, mas se distancia de Deus. Encontra alguém que é bonitinho por fora, mas por dentro não tem compromisso com Deus. Encontra alguém que é muito bonitinho, muito lindinho, mas que por dentro não quer ter compromisso com Deus. E acaba se afastando do propósito de Deus, acaba se afastando do chamado de Deus para a sua vida. Esse Senhor, então, ele
tem uma solução para nós. Ele tem uma solução para aquele chamado rejeitado, para aqueles que rejeitaram o convite. E a solução desse homem vai nos lugares onde estão os coxos, os aleijados, os excluídos, onde estão os necessitados, os pobres, os cegos. Vai nesses lugares e faz o convite. Vai nesses lugares e encontra aqueles que não fazem parte dessa aliança. Vai nesses lugares e encontra aqueles que talvez não sejam não tenham uma ascendência, uma descendência tão maravilhosa assim, mas que hoje serão convidados para participar desse grande banquete que eu preparei. Queridos, esses que estavam afastados da promessa, esses que estavam nos lugares escuros, que estavam nos lugares em que ninguém valorizava, ninguém dava valor, ninguém olhava, somos nós. Nós estávamos afastados dessa promessa, nós éramos considerados ou deveríamos estar distantes desse banquete, longe dessa mesa, longe desse lugar, mas pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus, Ele nos alcançou, Ele foi até onde nós estávamos, Ele foi até os lugares onde nós estávamos, Ele se fez homem, Ele desceu do céu, Ele se fez carne, habitou entre nós, Ele foi até nós, Ele veio até nós e nos encontrou. Ele te encontrou quando você estava na sarjeta, Ele te encontrou enquanto você estava se sentindo rejeitado, enquanto você estava deprimido, afastado, distanciado de Deus, sem saber o que fazer, oprimido nas trevas, oprimido na mentira do inferno. Ele foi te encontrar, Ele foi resgatar a sua igreja. Aleluia! Ele foi nos becos. Eu imagino Deus indo nos becos. Eu imagino Deus indo na Augusto Severo. Eu imagino Deus indo na Vila Mimosa. Eu imagino Deus indo nos lugares onde nós não vamos. Nos lugares onde a gente diz, não vou para não me contaminar. Não vou porque sou fraco demais para ir. Mas a Ele foi dado todo o poder nos céus e na terra. A Ele foi dado toda a autoridade. E Ele foi ao encontro da sua igreja. Ele foi ao encontro dessas pessoas que somos nós, não com palavras de acusação. Ele foi ao encontro dessas pessoas não para apontar qual era o pecado delas, para dizer qual era a paralisia delas, mas pelo contrário, a Bíblia diz que por onde Jesus passava, as pessoas eram curadas. Que por onde Jesus passava, o coxo andava, o cego enxergava. Coisas maravilhosas eram feitas por causa do nome de Jesus. Por causa da presença de Jesus. Ele mandou o seu servo sofredor, aquele que veio, que se humilhou, padeceu por causa dos nossos pecados. Ele veio ao nosso encontro quando nós estávamos no abismo, na escuridão, e Ele falou conosco. E por algum motivo, nós ouvimos a voz daquele que é, que era e há de vir. Nós ouvimos a sua voz. Nós escutamos a voz de Deus. E Ele nos convidou para esse banquete que nós não éramos dignos de entrar, que nós não éramos dignos de ter o nosso nome na lista. Quando nós chegamos lá naquele lugar, eu fico imaginando, olhando lá a lista, procurando meu nome, dizendo, orando, ai, tomara que esteja.
de repente encontra o teu nome na lista. De repente o teu nome está lá. Porque Ele te conhece pelo nome, Ele te formou. Jeremias diz que antes que fôssemos formados no ventre materno, Ele já conhecia e sondava o nosso coração. De um modo tão terrível, tão maravilhoso, fomos formados. Fomos formados por Ele. Ele nos conhece. E ainda que tenhamos entrado nesse banquete, que façamos parte desse momento, o texto diz que ainda assim sobrou lugar. Que ainda assim tinha lugar demais para poucas pessoas. Que apesar de essa aliança de Deus ter sido ampliada, de nós termos de alguma forma participado, sermos agora filhos de Deus, comprados, fazendo parte agora da herança de um sacerdócio real, agora que nós fazemos parte dessa grande festa e banquete preparado por Deus, ainda tem lugar. Será que você pode dizer isso para alguém? Ainda tem lugar no reino de Deus. Nós aceitamos o convite foi feito, mas a mesa ainda está posta. Ainda tem espaço para dançar. Ainda tem lugar para poder compartilhar da alegria. Ainda tem lugar para poder sentarmos à mesa. Ainda tem lugar na presença de Deus. Eu me lembro de quando os 2 discípulos de Jesus perguntaram: Jesus, nos permite sentar um à direita, outro à esquerda do Senhor? Muitas vezes nós queremos um lugar de honra na presença de Deus. Muitas vezes nós servimos a Deus e queremos ser lembrados por Deus, lembrados pelo Senhor. Falamos: quanto tempo que Deus não faz tal coisa na minha vida, quanto tempo que Deus não realiza milagres na minha vida. E esses homens falaram: olha, Senhor, nos permite sentar num lugar de honra ao teu lado, Senhor Jesus. Nos permite estar próximos de Ti. Queridos, às vezes nós queremos ter um lugar de honra, mas só o fato de nós participarmos da festa já é uma grande honra. Só o fato de nós podermos agora sermos filhos de Deus, chamados por Deus, já é uma grande honra para nós. O Senhor então disse para aquele servo: sai pelos caminhos e atalhos e obrigue todos a entrar, para que a minha casa fique cheia. Às vezes nós nos preocupamos porque falamos assim: olha, eu vou à igreja e a igreja já não está tão cheia. Olha, o catete, quando não me lembro do catete em que tinham muitas pessoas, e às vezes a gente fica preocupado com a quantidade, e nos esquecemos que a nossa prioridade não é encher a igreja. A nossa prioridade é encher o reino dos céus. A nossa prioridade é encher o reino dos céus de pessoas que adoram ao Pai em espírito e em verdade. Pessoas que vão passar a eternidade com o Senhor, que vão passar a eternidade com Deus e vão experimentar o melhor de Deus. O Senhor está falando agora de um momento em que já não se terá mais a oportunidade de fazer um convite, mas fala de um momento em que agora, no abrir e fechar de olhos, estaremos ou não
fazendo parte daquele banquete. Fala de um momento agora de desespero, de um momento em que nós precisamos sair dos nossos lugares e não mais sermos tão gentis assim num convite, porque quando nós convidamos alguém para vir à casa de Deus, ou quando nós convidamos alguém para que receba ao Senhor, nós procuramos ser pessoas amáveis. Nós procuramos sorrir, nós procuramos falar, talvez com uma certa delicadeza, mas se o Senhor, ou se soubermos que o Senhor está às portas, se soubermos que o Senhor vem e vem sem demora, e que aquela pessoa vai padecer no inferno a eternidade, agora nós temos uma obrigação. Agora nós precisamos fazer o convite com pressa. Agora o noivo já está às portas. Agora o noivo já está chegando. Agora o tempo já está muito próximo. Agora já não tem mais tanto tempo para ficar insistindo, fazendo convite. Agora é pegar pelo braço e vamos. Agora vamos. Porque no mundo as pessoas não convidam. Elas vão com o carro na sua casa te buscar. Quando vão te chamar para ir para a festa, elas pagam a tua entrada. Elas fazem de tudo para você participar das coisas do mundo. Mas nós, quando vamos convidar para o reino de Deus, nós às vezes somos muito gentis. Somos muito mansos. O Senhor está dizendo, eu estou às portas. O reino já chegou, o reino está vindo. O seu reino, venha, Senhor, o teu reino sobre nós. Venha o teu reino sobre nós, Senhor. E o que o Senhor Jesus está dizendo é, o reino estava próximo e aqueles homens não estavam preparados para a chegada do reino. O reino já havia chegado em Jesus e aqueles homens não estavam prontos, estavam preocupados com outras coisas, como o texto nos diz, e outro texto falando a respeito dos dias de Noé, em que as pessoas se casavam, davam-se em casamento, enquanto estava próximo o dilúvio. O Senhor está dizendo, existe uma sentença sobre o homem, sobre essa geração. Precisa se levantar aqueles que são os mensageiros de Deus, aqueles que são os servos do Senhor, para trazer agora um convite. E o convite é, entra no reino. Entra no reino. E o convite é, vinde como estais. Porque quando você passar da porta do reino, o Senhor tem vestes novas para você. O Senhor tem coisas novas a fazer na sua vida. Vem da maneira que você está, mas pastor, estou todo quebrado aqui. Vem do jeito que você tiver, mas eu estou todo lascado, só Deus sabe. Estou todo estrupiado, só Deus sabe como está a minha vida. Mas o Senhor diz, vinde como estais. Vem dessa maneira. Vem dessa forma. Porque o reino está próximo. A sua vinda está próxima. E quando Ele vier, estaremos participando desse grande banquete, dessa grande festa, desse lugar maravilhoso que Deus preparou para nós. Um lugar que, segundo a Bíblia, já não tem mais choro nem pranto. Lá não existe dor. Um lugar onde nós vamos entrar como igreja triunfante, glorificando a Deus e exaltando o nome do Senhor. O lugar onde o salmista diz, levantai, ó porta, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, para que entre o Rei da Glória, o Senhor dos Exércitos.
Estaremos debaixo da autoridade dele, da autoridade do Senhor dos Exércitos, da autoridade do Senhor. Eu quero orar pela sua vida, eu quero orar por você. Gostaria que você abaixasse sua cabeça onde você estiver. Qual tem sido a sua atitude diante do convite de Deus? Talvez você já tenha recebido esse convite, talvez você já tenha guardado esse convite com você, mas você ainda não tomou nenhuma atitude para se preparar para receber Deus na sua vida. Ou talvez Deus esteja de alguma forma preparando você, e você está aqui hoje preparado por Deus, preparado por um chamado de Deus. Você entrou aqui porque Deus preparou essa noite para você. Meu Pai, em nome de Jesus, Senhor, estamos aqui nessa noite declarando que te amamos, Senhor. Queremos te servir, te conhecer, Senhor, e prosseguir em te conhecer. Não deixa, Senhor, com que desanimemos. Não deixe, Senhor, por favor, que olhemos para trás, mas que olhemos somente para o alto, para o autor e consumador da nossa vida, Senhor. Meu Pai, eu te peço pela vida do meu irmão, da minha irmã que está aqui hoje, e que tem recebido promessas do Senhor, tem recebido, Senhor, um chamado teu, mas muitas vezes coloca desculpas, coloca obstáculos, coloca dificuldades para aceitar aquilo que é teu, ou aceitar aquilo que o Senhor tem expresso no convite. Porque o convite diz: vinde como estais, venha da maneira que estiver, porque eu vou fazer grandes coisas na sua vida. Meu Pai, o Senhor tem grandes coisas a fazer na nossa vida. Por isso eu te peço, Deus, que possamos estar prontos para dizer sim para o Senhor. Será que você pode ficar de pé, meu irmão?